pessoal, nós somos do grupo de área civil e vamos falar agora sobre asfalto permeável. Bom, então o que é o asfalto? O asfalto nada mais é que uma estrutura sólida formada por betume, que é uma mistura líquida de alta viscosidade com cor escura facilmente inflamável, asfaltenos e muitos outros hidrocarbonetos pesados de alta massa molecular não voláteis. Ele possui algumas propriedades, como a solubilidade em disulfeto de carbono, amolecer nas temperaturas entre 150 a 200 graus Celsius, além de propriedades isolantes e adesivas. Existem vários tipos de asfalto, como cimento asfáltico de petróleo, ou CAP, o asfalto diluído de petróleo, ou ASP, que é formado pelo CAP mais solvente, e a emulsão asfáltica, que é formada pelo CAP mais água e emulsificantes, cada um com sua característica específica para determinada finalidade. Porém, no nosso trabalho, iremos abordar o asfalto permeável. O pavimento utilizado em estradas, ciclovias, estacionamentos e calçadas permite principalmente a infiltração de água em todo o seu perfil. Em 2010, devido a vários incidentes de enchentes e alagamentos na cidade de São Paulo, uma parceria entre o grupo de pesquisadores do Departamento de Engenharia Hidráulica da USP e a Prefeitura de São Paulo desenvolveram um asfalto permeável chamado pavimento permeável reservatório, capaz de absorver a água da chuva. O asfalto permeável consiste de um pavimento poroso onde não existem os agregados finos. O asfalto tem agregados com vazio de 40%. Os processos de construção do asfalto poroso não apresentam diferenças expressivas em relação ao concreto convencional, à exceção de algumas particularidades. O processo de fabricação. No caso de pavimentos, a base é preparada para iniciar o processo. A mistura é feita com cimento, agregado graúdo, água e aditivos. É importante sempre tomar cuidado com a relação de água e cimento. A adição de areia grossa pode aumentar os espaços vazios que se formarão na mistura e, consequentemente, sua permeabilidade. Com o concreto feito, seu transporte deve ser feito no máximo entre 1 hora e 1h30. O início da pega acontece em 15 minutos após a sua aplicação. Podem ser acrescentados juntas de dilatação. O processo de cura é feito normalmente com um concreto convencional. Já o processo de permeabilização da superfície, para que a água possa ultrapassar o concreto, não se funciona se o concreto não estiver associado às camadas que vão represar e absorver essa água, a subbase granular. A água da chuva desce pelo concreto e precisa ser armazenada nessa estrutura. Agora, os aditivos. Os aditivos usados correspondem à finalidade do concreto permeável. Eles podem ser classificados como redutor de água, que possibilita melhor a travabilidade e uma resistência maior. Controlador de hidratação, que aumenta o tempo de pega. Modificador de viscosidade, que ajuda a ter menor segregação. E durabilidade. No geral, os pavimentos feitos com material duram entre 20 a 40 anos, podendo sofrer ataques de sulfatos, devido à baixa mistura de água e concreto e os espaços vazios. Para manter sua boa funcionalidade na drenagem da água, a limpeza precisa ser feita anualmente, assim como a aspiração. O entupimento dos poros pode ocorrer em aproximadamente 10 anos. Agora vamos apresentar a comparação entre os dois tipos de asfalto. A principal diferença entre o asfalto convencional e o asfalto permeável é o índice de vazios presente no asfalto permeável, que causa uma drenagem eficiente da água superficial, ao contrário do asfalto convencional, que é impermeável em suas camadas superficiais, trazendo mais resistência a este material. Quando a pauta se refere ao meio ambiente, o asfalto permeável confere vantagens significantes. A lista começa com a grande vazão de águas, que ajuda a diminuir as enchentes, pois esse asfalto demora para escoar as águas para rios e córregos, evitando as sobrecargas do mesmo. Uma parte desse volume repõe os lençóis freáticos, que acabam evitando a erosão do solo. Trazendo as conclusões sobre essa pauta, o asfalto permeável é 30% mais oneroso que o convencional,
trazendo inviabilidade em certas obras e traz menos resistências. Portanto, o asfalto permeável traz benefícios de diminuir os custos com as obras de drenagem, porém sofre mais danos por ação da água. Entretanto, pelo fato de ser impermeabilizante, o asfalto tem ganhado destaque no quesito alagação. Impermeabilização significa a perda da capacidade de absorção de água pelo solo, formando-se uma espécie de capa sobre o solo, impedindo que a água seja absorvida. Isso acontece em razão do asfaltamento de calçamentos de ruas, calçadas, da própria construção de edificações e da cimentação dos quintais e jardins das casas. Assim, nas áreas urbanas, a água não é absorvida adequadamente pelo solo. Então, em dias de chuva intensa ou prolongada, a drenagem pluvial muitas vezes é insuficiente ou está obstruída. E esses sistemas extravasam seus limites, ocasionando alagamento e gradativamente inundação das áreas próximas, causando as denominadas enchentes. Os asfaltos são constituídos por derivados de petróleo e podem ser obtidos de forma natural ou artificial, por processos físicos ou químicos. Ocorre naturalmente em lagos de asfalto, que são lagos que possuem uma mistura de areia, calcário e asfalto. Possui propriedades como consistência sólida ou semissólida. O asfalto é produzido nas refinarias de petróleo através da destilação fracionada. Nessa destilação, o óleo bruto é aquecido e as suas frações separadas de acordo com o seu ponto de ebulição. As frações mais leves, produzidas primeiro, é o material que permanece no fundo da torre de destilação, são os produtos asfálticos. A sua principal aplicação é na construção civil, sendo utilizado como pavimento impermeabilizante. A primeira estrada a ser pavimentada com asfalto foi na Babilônia, em 615 a.C. Os romanos construíram um impressionante sistema de estradas durante os primeiros séculos da nossa era, e muitas delas são consideradas até hoje modelos de construção a serem seguidos. Na era dos descobrimentos, os europeus encontraram depósitos naturais de asfalto na costa da Venezuela. Na época, ele utilizou o material para calafetar os seus navios e hoje o Lago de Piche é o maior lago natural de asfalto localizado na ilha de Trindade e é o principal depósito que possuímos